leve a sua Ave Maria no balcão de nossa emissora. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia, previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 31 minutos 30 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta segunda-feira, 6 de abril de 2020. O tempo é bom, temperatura de 23 graus na Praça Oswaldo da Aranha. A umidade relativa do ar de 38%, pressão atmosférica em 1015 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber como fica a previsão do tempo para as próximas horas no estado do... Essa previsão do tempo é para todo o país. Nesta segunda-feira, 6 de abril, a Karine Gama atualiza a previsão do tempo. E a chuva retorna durante esta segunda-feira para a região sul do Brasil por conta de uma nova frente fria aliada a um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai. Tem previsão para temporais no oeste gaúcho catarinense e também no oeste do Paraná, onde esta chuva deve vir acompanhada por rajadas de vento e também trovoadas. Agora, as demais áreas do país, sol, calor e pancadas de chuva no período da tarde, inclusive na região do centro-oeste, tem previsão para temporais e temperaturas bastante elevadas, máxima de 34 graus em Cuiabá. Durante a tarde, a máxima não passa dos 27 graus em Curitiba, chega aos 29 na capital paulista e 31 graus em Macapá. No decorrer dos próximos dias, o avanço de uma massa de ar frio e seca no centro-sul do país, que deve inibir a formação das instabilidades e novamente diminuir as temperaturas. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Karine Gama. Está a Karine Gama atualizando a previsão do tempo para todo o país nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020. 12 horas 33 minutos 30 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Sindicato Rural confirma a realização da Feira do Terneiro. Mercado do Boi está aquecido e vendas serão realizadas de forma virtual. Setor de vetores da Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para continuar trabalho de prevenção ao mosquito da dengue. Deputado defende taxação dos salários dos parlamentares e é favorável ao uso de fundo partidário no combate do coronavírus. Procon recebeu diversas denúncias com relação ao funcionamento do comércio. Estas notícias você acompanha na edição desta segunda-feira, 6 de abril, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você é muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Informação com credibilidade. Estamos na 15ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 96 dias, faltam 270 para o fim do ano.
Pensamento do dia para hoje: intenções mudam muita gente boa para a fila de entrada do inferno. Hoje é comemorado o Dia da Hora Luterana no Brasil, iniciado em 1947. Estamos no outono, lua crescente, 1015 hectopascais a pressão atmosférica, 38% a umidade relativa do ar, 23 graus a temperatura. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços, Brigadeiro Oliveira e também na Joaquim Nabuco. Aguardo você com muitas promoções nesta segunda-feira. Amigo produtor, na hora da colheita, confie sua safra a quem tem tradição. A Agronemit se coloca à sua disposição para o recebimento da sua safra. Atuamos nos municípios de Manuel Viana e Alegrete com 3 unidades de recebimento localizadas estrategicamente na Fazenda Cerro do Tigre, na Fazenda Três Lagoas e em Manuel Viana. Conta com equipe treinada, equipamentos aferidos, estruturas adequadas e agilidade no recebimento. Por isso, oferecemos segurança e tranquilidade no recebimento e armazenamento do seu produto. Agora contamos com a linha de insumos como ureia, adubo, calcário e sementes. Também fizemos a venda de milho ensacados e a granel. Faça-nos uma visita em uma de nossas unidades ou contate-nos pelo fone 55-3256-1252. Agronemites, segurança para seu produto. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na Rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Ninguém sabe ainda o tamanho desta crise, mas a gente sabe que os negócios locais estão sendo muito prejudicados. Por isso, seguimos realizando diversas ações para apoiar nossos clientes e preservar a saúde de todos. Use nosso app para a gestão do seu negócio. Mesmo separados, estamos juntos. E quando tudo isso passar, vamos estar ainda mais próximos. Vero, a maquininha do Banrisul. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo que o serralheiro e o funileiro precisam para o seu trabalho, a Ferragem Vasquevich tem. Ferros mecânicos, chapas lisas em aço inox, alumínio galvanizada, telhas de aluzinco com até 12 metros, puxadores para móveis e fechaduras de marca. Em ferramentas, marcas consagradas com o menor preço é na Ferragem Vasquevich. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. 23 graus a temperatura aqui na Praça Oswaldo Aranha, estúdios da Tchê Alegrete AM. Apesar da pandemia do coronavírus, o setor pecuário continua produzindo. A informação é do Dr. Homero Tarragô, da Agenda Remates, que falou da situação vivida pelo setor e da oferta de animais. Os criadores estão criando, estão lá da porteira para dentro, a atividade continua igual. Estão falando da parte de agricultura, estão em plena colheita, mas a nossa, que é a pecuária, que a gente convive, também, da porteira para dentro está tudo certo. Para fora o abate continua normal, até está uma oferta grande de gado nesse momento, em função da estiagem, os gados se aprontaram, é o pico da oferta de gado, da safra de verão, e nós estamos recebendo muita solicitação, muito pedido, muita informação sobre a oferta de gado. Mas a nossa esbarrou, porque o leilão implica numa concentração
e estamos, claro, evidentemente, sem poder fazer. Nós estamos procurando alternativas. E aí seria umas vendas virtuais. Que teria agora um leilão dos mais importantes do ano, que seria agora no dia 16, da Conexão Pampa. Mas já foi adiada. Continua de pé o evento, vamos esperar a liberação ou até maio, se até lá não normalizar, vamos fazer virtual, mas ele está confirmado, uma coisa de 800 vezes, e nós temos esse mês, estava marcado para o dia 23, a Feira de Terneiros, e a feira vai ser mantida, né? Há muita pergunta, expectativa, informação sobre isso. A feira tem que ser mantida, porque nós temos um núcleo importante aqui de produtores, a carteira de trabalho deles de produtor de terneiro. Então essa é a safra dele. O sindicato tem a tradição desse importante evento e vai ser mantido. 12h40 com 54 segundos. O doutor Homero Tarragó falou das datas que estão reservadas e da nova modalidade de comercialização, o lance rural, ferramenta que será utilizada nesse período de coronavírus. Nós já estamos com algumas datas reservadas. Vamos usar a plataforma que vai ser usada, o lance rural, que é o mais moderno, mais adiantado, é um subsidiário, né, digamos assim, do Canal Rural. O Canal Rural já é um instrumento muito caro para ser usado, mas o lance rural tem uma boa tecnologia e é praticamente, não tem delay, é quase online, é coisa de 2, 3 segundos. Então dá para fazer perfeitamente a comercialização. Nós temos já 3 datas contratadas com o lance rural, 23, 28 e 30. 23 seria a Feira do Terneiro. Como é que vai ser o assunto? O gado vai ser revisado, loteado e vai vir para o parque. Por que nós vamos trazer para o parque? Porque tem muitos produtores pequenos que trazem 10, 12, 15 terneiros e às vezes estão a 60, 70 quilômetros da sede. Então fica difícil para quem compra mandar caminhão lá para buscar esse lote pequeno, ele seria muito prejudicado. Então o gado vem para o parque, essa é a ideia, e vai ser transmitido sem público, vai ser transmitido virtualmente. Vai ser leiloado virtualmente. Acho que vai funcionar bem, perfeitamente. Tem colegas já fazendo isso aí, já tem várias feiras nesse modelo. Acho que não vai ter. Então, o Sindicato Rural provavelmente vai ser das datas que eu falei, vai usar o dia 28. Foge da nossa quinta-feira, uma terça-feira, mas é que no dia 23 tem a feira de Bagé e dia 30 tem a de Caçapava, que é uma feira muito importante. Então, os interessados, isso é uma notícia muito importante, eu estou em primeira mão, a feira está confirmada, mas a feira tem que sair, o sindicato vai fazer um grande esforço, nós também, não se trata nem de fazer negócio, é de atender esse criador que precisa agora desmamar seu terneiro, com essa estiagem, as vacas começam a sentir, e a procura por terneiro está muito boa. Segundo o doutor Homero Tarragó, pediu prudência aos produtores nesse momento de crise, onde, apesar de todas as circunstâncias, o boi está valorizado e a indústria deverá pagar mais. O pessoal mantenha a calma, o mercado está relativamente bem, o preço do boi agora teve uma oferta significativa por motivo que eu já disse. O boi está se aprontando, está chegando no inverno e quem está com o gado gordo está vendendo, mas dizem aí a arroba do boi lá para o Brasil Central, São Paulo, está acima de R$200, é muito bom preço, e no Uruguai está R$10 o quilo do boi, tá? E na Argentina, então toda parte valendo mais. Quando o nosso preço está abaixo dos outros, é que nós estamos com possibilidade da indústria pagar mais. Então o que se lê é que a perspectiva futura do boi continua sendo muito boa. Vamos ter impacto aí que se fala em crise, mas vamos ver.
pelo menos os alimentos, né, estão sendo muito bem consumidos. Até a gente tem notícias que o mercado está vendendo tudo, né? Então, estamos lá, continuamos mantendo otimismo aí e tentando contornar a dificuldade do momento. Então, eu volto a dizer, a Feira do Terneiro está mantida e quem tiver outro gado geral, só uma lembrança, esse gado para ser vendido virtualmente tem que pelo menos fazer uma carga, né? Tem que ser em torno de 20 animais por aí, né? Os lotes formando carga. 12h45, 30 segundos, temperatura de 23 graus, a Praça Oswaldo Aranha. Esse é o Jornal da Cidade, edição desta segunda-feira, 6 de abril. Setor de vetores da Secretaria Municipal de Saúde continua seu trabalho de combate ao foco do mosquito da dengue. Segundo o coordenador do setor de vetores, Jorge Galarza, a fiscalização não parou. A verdade é que hoje o que nos assusta e amedronta realmente é a presença do coronavírus em toda a humanidade, né? Trazendo as consequências tremendas, fazendo com que todos nós ficamos em alerta. Isso não quer dizer que, em função das outras doenças causadas pelo Aedes aegypti, que também passam a crescer no Rio Grande do Sul, já temos morte, inclusive, no Rio Grande do Sul. Tem cidades que estão com várias pessoas doentes. Isso quer dizer que a coisa continua e cada vez mais complicada. O perigo não passou. A gente começa a acreditar que as pessoas acham que está tudo bem, não é verdade? E, no entanto, acabam deixando alguma coisa para trás e isso vai trazer consequências, sim, até pelo menos pelos períodos de estiagem e calor que ainda está existindo no nosso estado. O que a gente pede à população? Que não descuide nunca, nenhum momento, que realmente fique alerta em relação a isso. Muitas pessoas, diante da circunstância do momento, estão em suas casas, né? Estão em períodos de quarentena, estão fazendo o que o nosso prefeito pediu, o que o nosso governador também, e, portanto, nesse momento também detenha um tempo do seu dia a dia, daquela permanência em casa que muitos não têm, reclamam que não têm o que fazer, que ficam presos dentro de casa, mas a necessidade é essa, que pelo menos fique atento também, olhando o seu pátio, revisando. Essa noite teve chuva, ver se não, lá no canto do quintal não ficou um recipiente com água e que ali pode acarretar a criação de um foco de um mosquito. Então, é necessário que estejamos alerta, que a população siga fazendo a sua parte, cuidando de seus recintos para que nós permaneçamos longe. Por enquanto está tudo ok, a gente continua fazendo um trabalho intensivo em relação a isso. O trabalho direto às residências não está sendo feito por pedido do prefeito municipal, para que nós evitamos esse contato direto junto à população. Não amedronte também. Existem pessoas, a maioria dentro de casa tem um idoso, e a gente não quer trazer consequências em relação ao coronavírus. 12h48, 30 segundos, conforme afirmou Jorge Galarza, hoje o estado tem 300 casos, número considerado expressivo, e a sua redução depende de ação de cada um na limpeza de seus pátios. Diante de tudo isso aí, não houve nenhuma diminuição em relação, ao contrário, está aumentando. O Rio Grande do Sul está com mais de 300 casos de pessoas infectadas pelo mosquito em relação à dengue. Então quer dizer que tem gente morrendo, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, e a gente não pode deixar a coisa ficar complicada mais do que já está. Então o alerta é geral mesmo. Nós tentamos orientar através de sites, através de grupos de WhatsApp, a população, e fazendo um trabalho mais direcionado em relação a locais que realmente têm abandono, onde a gente pode chegar, que são terrenos baldios, que são borracharias, locais que realmente concentram o próprio cemitério, que nós sabemos que hoje, para nós, o nosso cemitério é de agradecer, porque realmente está muito bem cuidado. A administração do cemitério está
se preocupou, puxou para si e trouxe uma melhora enorme, significativa em relação a todos o que acontecia lá dentro. Então hoje para nós já é uma tranquilidade a mais, mas não podemos fechar os olhos. A coisa está aí, o perigo continua e nós temos que seguir trabalhando em relação a isso. O nosso telefone aqui do nosso setor é 3426-2908, Vigilância em Saúde Ambiental. Qualquer denúncia estamos recebendo diretamente, estamos indo aos locais para que possamos orientar e continuar fazendo com que as coisas realmente fiquem do jeito que a gente quer, que deseja que fiquem, né, João Ulisses, longe de qualquer doença em nossa cidade. Com certeza, o trabalho preventivo ainda é o melhor remédio, né? Exatamente, essa prevenção está sendo feita diretamente junto com o combate e vamos contar com a ajuda dos alegretenses, fazer com que realmente a gente faça acontecer. 12 horas 50 minutos, 40 segundos, 23 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Coronavírus é um desafio enorme, não só para o Brasil, mas a nível mundial. A afirmação é do deputado federal Henrique Fontana, que defendeu a continuidade do isolamento como a melhor maneira de prevenção. Um desafio enorme, né? Não só para o nosso país, mas praticamente para o mundo inteiro. E acho que nesses momentos a gente tem que ter algumas regras básicas para se conduzir, né? A primeira delas é sempre se orientar por aquilo que são os conhecimentos científicos que a humanidade dispõe. E por isso eu quero reforçar muito como médico, como deputado federal também, porque tenho lido e me informado, por óbvio, muito sobre a pandemia e aquilo que está sendo feito em outros países que já enfrentaram a pandemia em momentos agora anteriores ao nosso país, e reforçar, portanto, esta medida como a mais importante de todas para diminuir o impacto da pandemia do coronavírus sobre o Brasil, sobre a vida dos brasileiros e a economia brasileira. Nós devemos adotar o maior isolamento social possível ainda nas próximas semanas. Isso é muito importante, João, porque é a ferramenta cientificamente comprovada mais potente para diminuir a velocidade com que as pessoas contraem a infecção. Se nós diminuirmos a velocidade, aquilo que se chama de um alongamento da curva de infecção, nós vamos salvar milhares de vidas e vamos conter a epidemia mais rapidamente. E um dos grandes problemas da epidemia é exatamente o momento em que, por um excesso de pessoas que se contagiam com o vírus, nós temos também um número muito grande de pessoas que necessitam de tratamento hospitalar, tanto o tratamento hospitalar em quarto normal, como o tratamento hospitalar ainda mais complexo, que demanda leito de UTI com respirador. Então, para evitar que o Brasil seja o que é hoje a Itália e a Espanha, por exemplo, que erraram na adoção desta medida, nós devemos ser muito firmes num grande esforço nacional. 12 horas e 53 minutos, 20 segundos. O parlamentar da bancada do Partido dos Trabalhadores disse ser favorável da taxação dos salários dos políticos e o uso do fundo partidário no combate ao coronavírus. Ele pode ser utilizado também. É preciso que todos façam, né, o esforço possível. Por isso que eu falava também, para além do fundo partidário, porque está circulando muita coisa na internet falando sobre o salário dos deputados. O salário dos deputados tem que ser tratado como o salário de todos os brasileiros. Todos aqueles que têm salários mais altos têm que pagar um imposto emergencial maior para que se possa fazer frente a essas despesas. Então, o fundo partidário, que é o fundo eleitoral, né, que estão falando, que é de 2 bilhões de reais, pode contribuir para parte desse esforço. Eu só chamo a atenção dos nossos ouvintes, João Luiz, que o esforço que o Brasil precisa fazer é em torno de 500 a 600, alguns falam até em 700 bilhões, que seria 10% do PIB brasileiro. Os Estados Unidos, por exemplo, está injetando na economia 10% do seu PIB, ou seja, 2 trilhões de dólares. A Alemanha, por exemplo, está injetando ainda mais, 18% do PIB, porque é preciso que o Estado haja
para, de fato, manter a vitalidade da economia, né? Porque nestes momentos, quando a crise é intensa como essa, o setor privado não resolve o problema da economia, porque ele vem a reboque do que está acontecendo na economia, né? Se nós desencadeássemos, por exemplo, só para dar um exemplo importante, se desencadeasse um processo de demissões em série, onde, por exemplo, uma loja no Alegrete tem 5 funcionários, ela demite 3, o outro negócio tem 20 funcionários, demite 10, se esta rede de demissões se estabelece, a economia paralisa completamente, porque a pessoa pode estar fazendo, logicamente, um cálculo daquilo que ela precisa para reestruturar o seu negócio, mas se todos começarem a demitir, não terá ninguém com dinheiro para comprar no negócio de ninguém. Então, o Estado é que salva a economia e que salva vidas nesta hora. E para isso precisa de muito dinheiro, precisa pelo menos 10% do PIB. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, o fundo partidário, o fundo eleitoral, devem contribuir com este esforço, mas nós não podemos enganar as pessoas com uma espécie de debate político deslocado daquilo que é o centro do problema, dizendo que a contribuição, por exemplo, de 1 ou 2 bilhões resolveria o problema dos 700 bilhões que o Brasil precisa. 12h56, 12 segundos. Henrique Fontana falou com relação às eleições municipais deste ano, onde, conforme disse, o processo de escolha dos novos prefeitos e vereadores devem acontecer, pois o momento democrático da participação da população. Eu acredito que este processo mais agudo, né, da pandemia, lógico, nenhum de nós, tudo que a gente lê, né, eu tenho lido muito de questões também técnicas nesta área, que é a minha área de formação, a medicina, então é muito difícil prever, né, quando nós conseguiremos reverter a curva. Reverter a curva se chama quando o número de pessoas infectadas começa a diminuir, né? Por exemplo, experiência que a China já está vivendo e que outros países também já conseguiram dar a volta, como é o caso da Coreia e outros países, né? Mas eu acredito que, primeiro, eu torço, como todos os brasileiros, e que a gente consiga fazer este processo de isolamento com bastante qualidade, esforço. Aliás, quero cumprimentar publicamente aqui pela Rádio Alegrete todos os profissionais da saúde, da segurança pública, os caminhoneiros, aqueles que atuam em atividades essenciais e que têm que manter o seu trabalho normalmente neste período. Todos nós temos que aplaudi-los e dizer que a melhor maneira de nós, aqueles que podem trabalhar à distância, fazer o seu trabalho remoto, que podem ficar isolados, a maneira que mais protegemos esses profissionais que estão na rua trabalhando é exatamente fazendo isolamento. Porque se diminui o número de pessoas circulando, obviamente diminui o número de casos de infecção. Então, eu acredito que dentro, talvez, de algumas semanas, não vou dizer um número aqui porque seria irresponsável da minha parte, nós vamos reverter esta curva. E, obviamente, a eleição não só pode, como deve ser mantida. Se não for na data exata que ela estava prevista, ela pode ocorrer 30 dias depois, por exemplo, se tivermos que fazer um adiamento temporário. Agora, a ideia que circula entre alguns de prorrogar o mandato de vereadores e prefeitos atuais por um ano, por exemplo, ou por 2 anos, esta é uma ideia totalmente inadequada, né? Nós temos que manter o calendário democrático dos países. Está lá os Estados Unidos se preparando para uma eleição presidencial. Então, essa questão do calendário democrático, ele é algo muito sagrado, porque só pode haver um mandato com a delegação do voto popular. 12h59, 10 segundos. Comércio de Alegrete começou a abrir na semana que passou com critérios determinados pelo decreto municipal. Segundo Jefferson Cambraia, diretor do PROCON, muitas denúncias ocorreram. Realmente teve, né, até o pessoal se adequar ao decreto municipal, né, aliado ao do Estado. A gente teve algumas reclamações, algumas denúncias do pessoal que alguns não entenderam bem ainda, ou não conseguiram entender que algumas regras, algumas situações devem ser cumpridas. Então, a gente sabe que
a ânsia do pessoal das lojas abrirem, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, pelo decreto, né, até porque a partir de hoje vai uma equipe para a rua para fazer já a autuação, já não vai ter mais aquela orientação que durante todas as semanas e dias a gente vinha fazendo.